Vamos lá? Então, a gente começa a falar agora sobre o recém-nascido, né? Quais são os cuidados que a gente tem com esse recém-nascido depois que ele passa aí as 24 horas. Né? O que eu tenho que fazer? Então, a gente começa aí no banho, né? Que são os cuidados no berçário, depois entra com o banho, tá? E depois a gente vai começar a entrar em algumas doenças, tá? Relacionadas à saúde da criança. O cuidado do recém-nascido ao berçário ao admitir, né, deve ser conferida a identificação no prontuário, aquela identificação que ele foi feita lá no início, que são a identificação, né, a pulseirinha, o nome da mãe, data de nascimento, a hora que nasceu. Realizar um registro de hora e data do nascimento, né, da mãe, do sexo do RN, tipo de parto, número da pulseira e registrar. Quando essa criança é transferida, né, do centro cirúrgico, né, para o alojamento conjunto ou para um quarto privativo, ou até mesmo para uma unidade de terapia intensiva, né, quando a criança, ela, através do seu apigar, ela não conseguiu um aporte ventilatório, não conseguiu fazer sua troca gasosa, o que é feito? Quando a gente recebe essa criança em uma outra área dentro da nossa unidade hospitalar, a gente também precisa conferir, tá, todos os dados da criança, justamente para poder não ter trocas de bebês, tá? A gente começa a falar do banho. O banho é uma excelente oportunidade para observação do comportamento do RN, do seu estado de sono-vigília, até as suas atividades musculares. Deve ser realizado somente quando os sinais vitais estiverem estabilizados, especialmente a temperatura, né? Porque ele perde aí de 0,3 graus por minuto. Então, antes de nós iniciarmos um banho desse RN, que a gente hoje dá como um banho humanizado, a gente precisa, né, certificar essa temperatura, né, a termorregulação desse RN, porque ele perde a temperatura muito rápido. Esse momento também pode servir como estímulo ou vínculo entre pai e filho, que ao se envolverem no banho do RN, aprendem um pouco mais sobre esse cuidado. Hoje o banho humanizado ele é diferente, tá? Então a gente pega, muitas das vezes essa criança pegava água, colocava na banheira, esquentava aquela água, né, banho, água morna, temperatura, tirava toda a roupa da criança e dava o banho. Hoje não é mais assim. Hoje a criança ela é literalmente despida, né? Ela fica realmente sem a roupa. Mas só que antes de eu tirar tudo, essa criança ela fica envolvida, né, no coeirozinho, numa fralda de grande. E ali a gente vai primeiro lavar o rostinho, depois a cabeça, e depois a gente faz um banho de imersão, que é pegar essa criança e colocar mesmo com tecido, né, com a fraldinha, dentro da banheira. Quando eu pego a criança e coloco ela peladinha dentro da banheira, ela perde essa temperatura. Então, muitas das vezes a gente pega essa criança, envolve ela numa fralda, tá? Tira um lado da fralda, dá o banho, volta aquilo ali de novo, porque a água ela vai estar quentinha, aquele pano vai estar quentinho. A gente tira do outro. Quando terminar de lavar toda, né, a anterior dessa criança, a gente coloca ela de bruço e assim ela começa a se adaptar à temperatura da água e ela não perde temperatura tão rápido assim. E assim a gente ensina na maternidade e a gente ensina os pais em casa justamente por isso, para essa mãe não perder, essa criança ela não perder essa temperatura muito rápido, tá? Vernix caseoso é a presença de substância rico, né, branco acinzentado, rico em elementos nutritivos, que recobre a pele do RN, foi o que eu falei no slide aí anterior. Protege a pele do RN após alguns minutos ou horas e é absorvido normalmente pela pele do RN e que muitas das vezes a mãe acaba retirando, né, por não saber e acaba retirando essa proteção, tá, desse RN. Cuidado com o RN durante o banho. A primeira limpeza do RN deve ser rápida e superficial para evitar a perda de calor, nessa queda de temperatura. Então, a criança nasce, tira aquela sujidade primeiro grossa, coloca a roupa na criança para poder manter ela quentinha. O banho, né, o ideal para esse banho, né, ele deve ser realizado após de 6 a 8 horas após o parto. Quando essa criança nasce, ela não pode tomar logo banho, justamente por conta da temperatura. Então, ela sai, né, da vida intrauterina, vem para a extrauterina, e essa criança ela precisa se adaptar à temperatura aqui fora. Por isso que se aguarda de 6 a 8 horas, tá? Algumas unidades, né, quando vocês forem estagiar, pode ser, né, que a criança ela nasce e já coloquem debaixo da água, tá? Vai depender da unidade. Mas só que a gente precisa ter o cuidado com essa termorregulação, né, dessa criança aí, a temperatura, tá? Utilizar somente sabonete neutro, justamente, né, por conta do seu sistema imunológico, que ele ainda é prematuro.
A criança não está acostumada ainda com os cheiros, então é importante manter sempre, né, sabonete neutro ou de glicerina, tá? Testar a temperatura da água antes de banhar o RN, deve estar morna ao toque. Geralmente a gente faz no dorso, porque é a parte mais sensível, tá? É igual uma madeira, tá, experimenta ver se está quente ou não, geralmente coloca um pouquinho, né, no dorso. Por que se coloca no dorso? Porque é a parte mais sensível. Então acaba se testando através disso. Hoje tem até termômetro de banheira, tá? Segurar firmemente o bebê. Quando a gente coloca esse pano, né, envolvido nessa criança, é onde dá mais firmeza, onde a gente consegue encorajar mais os pais a segurarem essa criança. Quando ela fica completamente despida, você passa aquele sabão e ela pode escorregar. Quando ela está com essa fraldinha, né, protegendo, então essa fralda ela te dá mais segurança justamente para isso, tá? Não utilizar talco após o banho, porque pode irritar a pele do bebê e desenvolver alergias. Não utilizar óleo infantil, pois pode bloquear os poros e tornar a pele escorregadia. Tanto o talco quanto o óleo, ele vai o quê? Ele vai obstruir aqueles poros daquela criança. Então, não pode passar justamente por isso. A criança, assim que ela nasce, ela não está preparada para receber esse cheiro, esses produtos, tá? Desencorajar o banho diário para prevenir a perda de calor. O ideal é que o banho seja dado 3 vezes por semana, nas primeiras 2 semanas de vida dessa criança. Lembrando que aqui a gente não consegue fazer isso, geralmente é um banhozinho de manhã e outro à tardezinha ou à noite, tá? Mas, pela recomendação, seria o quê? Nas 3 primeiras semanas de vida dessa criança, 2 banhos seria o ideal. Só que aqui não vai ocorrer isso nunca, tá? Por conta do calor. Cuidado com o coto umbilical. Os cuidados com o coto umbilical são de extrema importância, pois o local favorece crescimento de bactéria, uma vez que ele é cortado e clampeado. Se você não manter esse coto umbilical, ele vai desenvolver as infecções. Então, é importante que esse coto umbilical aí, né, ele vai cair de 7 a 12 a 15 dias, vai depender da criança, ou até mesmo antes. Mas é importante manter aquele local sempre seco, né, longe de umidade, porque senão vai ter a proliferação aí de micro-organismos, tá? Cuidado diário com o coto umbilical, limpar sempre suavemente com cotonete ou gás, observar a presença de secreções. Essas secreções elas podem ocorrer se a mãe, porventura, deixar o umbigo ali, ele úmido, ele molhado, então ali vai ser propício, né, a ter essas secreções ou até mesmo levar aí uma infecção. Ensinar os cuidados, né, informando que o coto seca e cai nas suas primeiras semanas após o nascimento, e utilizar apenas álcool 70. Deu banho na criança com água, né, e sabão neutro, vai enxaguar. Secou a criança, depois coloca ali um pouquinho de álcool, pode colocar diretamente. Se for menina, tem que tomar cuidado com a parte íntima, porque vai escorrer e vai arder, tá? Se for, o ideal é colocar realmente no cotonete e passar em volta para poder manter aquilo ali seco. Secou com a toalha depois da água e sabão, né? Vai colocar a roupa na criança. No final, precisa se colocar o álcool, porque é o álcool que vai ajudar a secar, tá? Nutrição do RN, assim como em qualquer tipo de dieta, a alimentação do RN precisa conter a quantidade suficiente de carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e fluidos. A criança pode ser alimentada com leite materno ou com uma forma láctea. O aleitamento, aleitamento materno, a amamentação é um processo que envolve variáveis biológicas e emocionais da mulher. É altamente recomendável promover o aleitamento materno logo após o crescimento do bebê, pois acredita que se amamenta, né, são laços efetivos entre mãe e filho. Isso aí é para o resto da vida, é como se fosse realmente uma árvore, né, da vida. O aleitamento materno, foi o que eu falei anteriormente, não existe leite fraco. A forma é que é a amamentação que é oferecida para essa criança. Então, por isso que a criança muitas das vezes não se sente saciada, tá? Porque o aleitamento foi insuficiente. Uma criança, ela precisa pegar esse aleitamento que é o de transição, esse leite maduro, onde é rico aí em carboidratos, proteínas, lipídios, é o que vai fazer com que essa criança fique saciada, tá? As mamas, é essencial que a mãe conheça suas mamas e saiba identificar o seu tipo. Quando ela consegue identificar o seu tipo de mamilo, vai se tornar mais fácil. Ela começa a preparar essa mama, né, desde o início que ela descobre que ela está gestante, até, né, a sua amamentação. Então, ela começa
aí estimular esse mamilo, ainda mais se o mamilo ele for raso ou se for mamilo invertido. Então, existem algumas manobras que são realizadas para poder facilitar, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque senão o leite pode ficar empedrado, que a gente dá como engurgitamento mamário, tá? E daí a gestante, as puérperas acabar desenvolvendo aí uma mastite justamente por conta disso, tá? A gente tem o protuso, né? O mamilo protuso ou normal, que é esse bico aqui que a criança ela consegue abocanhar toda a auréola, tá? O plano com o bico achatado, a criança ela consegue abocanhar, mas tem uma certa dificuldade, mas a mãe ela colocando essa posição, colocando na posição correta, é um pouco de dificuldade, mas consegue amamentar. O invertido já é um pouquinho mais dificultoso, então antes da mãe amamentar essa criança, ela precisa fazer uma expressão manual, né, que é realmente apertar ali, né, o mamilo, que é o bico, para poder esse mamilo ele sair e assim a criança começar a mamar. Toda vez que a mãe ela começa a desenvolver, né, as rachaduras no peito, geralmente é ocasionada por pega incorreta, tá? A pega incorreta é onde vai levar essa puérpera a desenvolver essas rachaduras, né? Depois pode ter um engurgitamento mamário ou até mesmo levar uma mastite, né, por conta disso. Então é importante, né, orientar essa puérpera como é que ela tem que segurar esse bebê. Esse bebê ele nunca pode ser, né? A gente não pode levar o corpo até essa criança, é a criança que tem que vir até nós e aí a gente colocar na posição adequada para que ele consiga abocanhar toda a auréola. Então, isso se torna mais fácil. Então, aqui a gente tem algumas composições, né? A técnica correta da criança tá abocanhando toda, né, essa auréola e assim a criança fazendo uma boa amamentação. A composição do leite, né, é rica em gorduras, proteínas e fatores imunológicos. Além da concentração de gordura do leite, aumenta durante as mamadas, sendo chamado de leite final, né, que é de mamada, o mais rico em energia que o leite do início, tá? Então, a técnica correta é os lábios voltados para baixo, aonde a criança ela consegue abocanhar toda a auréola da mãe. A boca fica realmente abertinha, como se fosse um biquinho de peixinho mesmo. Muitas das vezes a criança acaba tendo calinho nos lábios superiores. O nariz ele encosta realmente no seio, mas a mãe ela precisa afastar só um pouquinho, tá? Lembrando que ela não pode pinçar, né, na direção do mamilo. Quando ela pinça, existem os ductos mamários, que é onde tem, né, a descida do leite. Uma vez que ela pinça aquilo ali, vai estar o quê? Impedindo o fluxo do leite. Então, por isso que ela precisa pegar em formato de C, né, que é por debaixo dessa mama, e apoiar a criança. Então, assim, ela consegue fazer uma boa amamentação, tá? A bochecha enche quando acaba sendo sugado, ou muitas das vezes quando já faz o estímulo, já sai aquele jatinho de leite, que às vezes acaba se sufocando um pouquinho, porque a descida, o fluxo é intenso, tá? Grande parte da auréola, tá, da boca do bebê, não apenas o mamilo. Então, quando você coloca só o mamilo, a criança ela acaba pegando só a pontinha mesmo do biquinho do peito, é onde vai ter as rachaduras, é onde a mãe ela vai ter aquela sensibilidade, né? Que tá como se estivesse assando ali, queimando. Então, isso vai trazer danos para essa mãe, e toda vez que ela for amamentar, ela vai ter, né, essa dificuldade aí para poder amamentar. Então, ela precisa, né, colocar a criança na posição correta, tá? Queixo encosta no seio, tá? Que é o queixinho, então ele tá aqui embaixo, tá? A barriga e o tronco do bebê acaba sendo voltado para a mãe, porque é a posição correta, e os lábios virados para fora. Então, uma vez que você coloca essa puérpera, tá? E ensina ela a colocar esse bebê na posição correta, vai ser raro essa puérpera aí desenvolver uma mastite, né? Desenvolver aí o engorgitamento mamário, tá? O que vai trazer muito mais danos a essa gestante, vai ter dificuldade aí de amamentar essa criança, tá? Porque ela não vai querer, porque é uma dor insuportável, tá? Alguma dúvida? Não. Não? Teste do pezinho. O teste do pezinho ele é conhecido como triagem neonatal,
tá? Como também é chamado de um exame obrigatoriamente realizado, né, em todos os bebês recém-nascidos, a partir do 3º. Então, vocês coloquem aí, tá? Em algum lugar que vocês não possam esquecer. O teste do pezinho, ele é recomendado pelo Ministério da Saúde, né, a partir do 3º ao 5º dia de vida. O que está faltando aí é o 5º dia. Então, do 3º ao 5º dia de vida, é primordial que esta criança, que este bebê, que este recém-nascido faça o teste do pezinho. A finalidade do teste do pezinho é detectar precocemente, né, as doenças. São mais de 150 doenças. Quanto mais tempo você deixa de realizar o teste do pezinho nessa criança, menos doenças vai ser detectada. Então, por isso, né, que é importante realizar o teste do pezinho do 3º mês de vida dessa criança até o 5º dia. Até o 5º dia, consegue-se detectar aí precocemente algumas doenças, tá? As doenças detectadas pelo teste do pezinho básico, que é o grátis pelo SUS, vai incluir fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística e deficiência da biotinidase. Essas doenças, né, elas são primordiais aí pelo Ministério da Saúde. Entre elas, existem outras doenças, né, até mesmo neurológicas, que são detectadas pelo teste do pezinho, a partir do momento em que você faz do 3º ao 5º dia de vida. Então, as doenças detectadas pelo teste do pezinho básico, né, são essas 6 que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. O que seria uma doença fenilcetonúria? É uma doença causada por um comprometimento neurológico no desenvolvimento da criança. Ou seja, lembra quando eu falei para vocês, lá no sistema neurológico, a gente acaba avaliando, né, essa criança, então a gente consegue identificar através dos reflexos. Então, no teste do pezinho, ele vem mais como um confirmatório, tá? Então, se a criança ela tiver algo neurológico, que nasceu, né, e ela acabou desenvolvendo aí uma crise convulsiva que você não sabe por quê, ou uma epilepsia, através do teste do pezinho, pode apresentar o quê? Uma anemia falciforme, que é uma alteração. Toda vez que se fala em anemia falciforme, ele está relacionado ao comprometimento o quê? Neurológico. É algo da cabeça ali que pode estar associada, tá? Hipotireoidismo congênito são doenças que podem levar ao retardamento mental ou até mesmo à má formação, né, física. Lá no meu sistema metabólico e meu sistema endócrino, eu falei com vocês sobre isso. Então, se a criança teve alguma alteração lá no meu sistema hematopoético, é acolhido todo o sangue, é avaliado tudo dessa criança. O teste do pezinho, ele vem mais como uma confirmação. Então, se lá no meu sistema hematopoético, meu sistema endócrino e metabólico, ele teve alguma alteração, automaticamente no teste do pezinho, por ser uma confirmação, né, vai acabar identificando aí hipotireoidismo congênito, né? A gente consegue dizer que é congênito porque é aquilo que é transplacentário, é passado da mãe para este feto, para essa criança. Então, por isso que a gente dá como hipotireoidismo congênito, tá? Anemia falciforme pode levar às alterações em todos os órgãos do corpo. Então, a gente acaba se tendo aí uma má formação, né, das hemácias, que a gente dá considerada aí como se fosse a má formação das hemácias em forma de foice, e a criança acaba desenvolvendo aí uma anemia falciforme, tá? Hiperplasia adrenal congênita são doenças que podem, faz com que a criança tenha uma deficiência hormonal em alguns hormônios. A gente começa a identificar lá no meu sistema hormonal de novo, mais o endócrino, tá? Que é em exagero na produção de outros, que podem, inclusive, levar à morte. Então, tudo é interligado a partir do momento em que eu faço uma boa avaliação, tá? Lá nos cuidados primordiais, que eu mostrei para vocês os cuidados que a gente tem que ter com essa criança, lá embaixo estava escrito: aferir sinais vitais, por temperatura, pulso, respiração, né? Frequência cardíaca, saturação. Então, é através desses sinais, né, que a gente acaba desenvolvendo, que a gente consegue identificar. Vem o meu sistema hematopoético, vem o meu sistema metabólico, mais o meu endócrino, e o que vem como confirmação é a triagem neonatal, que é realizado através do teste do pezinho, tá? Fibrose cística. A fibrose cística é uma doença congênita,
tá? Ela é transferida de pai para filho, tá? Muitas das vezes os pais, ele tem a fibrose cística, mas ele acaba não desenvolvendo, mas a criança, ela pode nascer e ter essa fibrose cística, né? E essa fibrose cística nada mais é que uma produção, né, de muco comprometendo tanto as vias respiratórias, né, e através do pâncreas também, por ter essa produção aí. Então, a fibrose cística, ela é detectada precocemente no teste do pezinho. Uma vez que ela não é identificada no teste do pezinho, que a mãe deixa de fazer, né, esse teste do pezinho no 3º ou 5º dia de vida, quando essa criança ela vai chegando, né, um pouquinho mais para frente, 3, 4, ou 5 ou 6 meses, a criança ela começa a ter uma produção de sudorese excessiva, tá? E essa criança ela precisa fazer o teste do suor, tá? Porque passou o tempo de fazer o teste do pezinho, então ela vai apresentar uma sudorese excessiva, vai ter complicações nas vias respiratórias dela por conta da produção do muco e acaba identificando. Essas crianças com fibrose cística, muitas das vezes, né, leva-se uma internação, ainda mais em tempo de calor, porque elas estão perdendo muito sódio, estão perdendo muito líquido, então acaba levando uma desidratação. E a criança, para desidratar, é muito rápido. Então, ela vai desidratar, ela precisa ficar internada para fazer reposição dessa hidratação, tá? E ela, muitas das vezes, se você não cuidar, pode realmente levar ao óbito aí na fibrose cística, tá? Por isso que é importante fazer do 3º ao 5º dia de vida dessa criança. Tá rápido? Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo. Tá tranquilo? Gente, é importante que vocês tiram dúvida, né? Eu sei que eu tô só falando aqui, mas é importante que vocês tiram dúvida, né? Por conta da prova. Então, assim, vocês sabem, porque sabem o estilo de prova, então é importante que vocês perguntem se tiver realmente alguma dúvida, tá? Professora, Oi. teve um aluno que perguntou se tem um tratamento fácil Pra quê? para fibrose cística. Um tratamento? É, O tratamento é a medicação que o médico vai prescrever e a gente precisa, né, observar essa criança quando ela entra aí com a hidratação. Ela está perdendo muito líquido, tá? Pergunta ali se eu respondi, consegui responder. sim, professora. Foi? Foi. A deficiência da biotinidase pode levar às convulsões, é uma doença também neurológica, tá? Falta de coordenação motora, atraso no desenvolvimento e queda dos cabelos. Então, a gente sabe se ela é algo relacionado, né, neurológico por conta da convulsão. A convulsão ela tem 2 tipos, ou ela pode ser febril ou ela pode ser neurológica. Como a gente está falando de teste do pezinho, então automaticamente dá como se ela fosse algo neurológico por conta do teste do pezinho que foi realizado, tá? Quem sabe ver a diferença entre convulsão e epilepsia? Como que a criança fica? Vocês sabem? Ou até mesmo um adulto? Chegou na emergência, paciente está lá, isso é convulsão, isso é epilepsia. Alguém sabe dizer? A forma que esse paciente ele fica? Não? Né? Na convulsão, os espasmos que esse paciente faz é ficar todo esticado, tá? E já na epilepsia, o paciente ele fica em formato de feto. Ambas doenças é neurológica, mas a posição que esse paciente fica para poder ser identificado se é uma convulsão ou se é uma epilepsia é a posição que eles ficam. Então, se ficar todo esticadinho, é uma convulsão. Se ele ficar todo encolhidinho, né, se debatendo, onde tem aquele acúmulo de secreções saindo pela boca, precisa lateralizar. Esse paciente, lembrando que não pode agarrar, né, se ele estiver se debatendo, é só mesmo proteger a cabeça, deixa o corpo bater sem problema nenhum.
quanto mais você faz força com esse paciente que está tendo uma crise convulsiva, você pode, né, aí fraturar esse paciente. Então, o importante é sempre lateralizar e manter, né, a cabeça ali protegida, né? Então, protege apenas a cabeça, deixa o corpo ali se debater. Lembrando que precisa levar uma emergência ou chamar, né, o bombeiro, o SAMU, né, se estiver na rua. Porque lembrando que quando se tem uma epilepsia ou uma convulsão, está faltando oxigenação nível cerebral e pode levar uma hipoxemia, esse paciente se ele convulsionar aí por bastante tempo, tá? Então, a coordenação, quando o paciente ele tem, né, essa deficiência da biotinidase, conforme ele vai desenvolvendo, pode estar comprometendo o quê? Todo o atraso no desenvolvimento dessa criança. Então, a gente consegue identificar, né, por que ela não está andando, por que ela está demorando muito a falar, né, a se comunicar. Claro que existem diversas patologias, diversas doenças que pode estar associado uma coisa levando a outra. Mas o teste do pezinho básico, pelo SUS, ele consegue identificar aí a deficiência da biotinidade que vai aí interferir no desenvolvimento dessa criança, tá? Essas são as 6 doenças que são detectadas, né, primordiais pelo teste do pezinho. Existe, né, 3 doenças que é obrigatoriamente, né, ser realizado pelo teste do pezinho. Hashtag fica a dica, tá? Uma delas é fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, tá? Então, falei 3, né? Essas duas são as primordiais que são feitas, né, mesmo que ultrapasse aí o tempo, tá? Elas não podem deixar de ser feitas, que é a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito, tá? Aqui, ó. A doença detectada pelo teste do pezinho básico varia conforme o estado brasileiro. No entanto, é obrigatoriamente fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, tá? Essas são as duas primordiais que não podem deixar de ser realizada pelo teste do pezinho. Cada seu estado brasileiro aí, né? Cada estado ele vai detectar aí, vai informar, sinalizar qual é a doença que não pode faltar, deixar, né, de ser feita no teste do pezinho, que a gente dá como triagem neonatal. Quando se faz, né, o teste do pezinho, essa criança ela precisa ficar voltada para cima, um pouquinho acima do nosso ombro, tá? A gente faz como se fosse uma massagenzinha na panturrilha dessa criança. O furinho, né, que é através de uma lanceta, é feita na lateral, tá? Do pezinho dessa criança. Esse aqui que está na mãozinha, na mão desse profissional aqui, é um filtro aonde essas bolinhas elas precisam ser preenchidas e não pode encostar, tá? O filtro no pezinho da criança. Vai caindo as gotinhas, a gotinha ela cai ali e acaba se espalhando, tá? Ela se espalha e fica mais fácil. Então, colocou. Ela precisa estar toda preenchidinha, ó, igual tá esses aqui, tá? Quando acaba não preenchendo essas bolinhas, acaba sendo como sangue insuficiente e que muitas das vezes, depois de 15, 20 dias, precisa voltar e realizar esse teste do pezinho de novo, tá? Lembrando que esse teste é um teste chatinho, os pais sofrem muito porque a criança ela chora muito, a gente está pressionando o pezinho dessa criança, então ele acaba ficando um pouquinho irritado. Então é importante a gente fazer essa coleta muito bem feita, tá? Então os profissionais que são escolhidos para poder fazer, né, tanto vacina quanto o testinho do pezinho, ele passa, né, por um curso para poder estar realizando. Existe uma lanceta, né, a gente chamada de lanceta, para poder furar. Então, não pode ser feito com agulha, ainda mais agulha 40 por 12, tá? Então, existe uma lanceta que ela tem uma partezinha certinha para poder introduzir, como se tivesse uma barrinha, né? É até onde ela pode ir. Então, você faz aquele furinho e é onde vai ter o esgotejamento. É feito na lateral, porque na lateral ela é vascularizada, então a probabilidade de pegar, né, os vasos é muito maior e não ter nem tanto sofrimento para a criança. Mas o macetezinho é massagear a perninha dessa criança. Massageando, vai ter um fluxo de sangue bem melhor e a criança não vai chorar tanto, nem os pais
vão ficar falando ali com a gente o tempo todo, tá? Tá bom, chega, não sei o que, não sei o que lá. Ou você faz uma vez bem feito, ou você precisa voltar e fazer de novo, tá? Teste da orelhinha. Esse teste da orelhinha é obrigatório agora, tá? Ele é obrigatório, muitas das vezes é realizado dentro de uma unidade hospitalar. Só precisa voltar e repetir no 7º a 12 meses de vida dessa criança. Então, vamos lá. Muitas das vezes, quando esse teste da orelha não dói, tá indolor, essa criança pode ser feito com ela dormindo, tá? Quando é feito, quando a criança ela nasce, fez no seu 2º ou no seu 3º dia que essa criança está indo embora, aonde é realizado o teste da orelhinha, muitas das vezes pode ter líquido, né, que é o líquido amniótico, e pode estar obstruindo aí, diminuindo a audiometria dessa criança. Então, o médico, né, ele pede, que é o otorrino, ele pede para você aguardar 10 dias para você voltar e fazer de novo. Isso aí é normal. Quando ele pede para você voltar e fazer de novo, não quer dizer que essa criança ela tenha algum problema, né, de surdez. Não é nada disso, tá? É por conta do líquido que muitas das vezes acaba entrando, tá? Então, acaba obstruindo ali o canal auditivo. Então, por isso que se espera 10 dias. Mas lembrando que uma vez que esse bebê ele sai de alta, ele precisa voltar, ele precisa retornar e fazer também, repetir para poder garantir aí a vida desse RN, tá? Então, o teste do pezinho da orelhinha, por lei, deve ser feito ainda na maternidade, nos bebês, para avaliar a audição e detectar precocemente algum grau de surdez no bebê. Este teste é gratuito, fácil, não machuca o bebê, sendo feito durante o sono. O pediatra pede para repetir do 7º, né, ao 12 meses de vida. Você vai repetir com 7, depois você vai repetir com 1 ano de vida dessa criança, tá? Essa aqui eu não preciso. Teste do olhinho. Também é conhecido como teste do reflexo vermelho. Não é mito, é real mesmo. Quando você tira foto daquela criança e o olho, um sai vermelho e o outro sai esbranquiçado, não é mito, é porque provavelmente a criança ela pode ter algum problema realmente de vista. Então, é importante, tá? Observar sempre isso. Tá vermelhinho? Tá ok. Saiu um vermelhinho, um esbranquiçado, ou saiu os dois esbranquiçados, leve essa criança ao oftalmologista, tá? Teste do olhinho também é conhecido como teste do reflexo vermelho, normalmente é oferecido gratuitamente pelo SUS e serve para diagnosticar precocemente doença da visão do bebê, como catarata congênita, tumor, glaucoma e estrabismo. Este teste deve ser feito na primeira semana de vida desse recém-nascido, de preferência ainda na maternidade, mas também pode ser realizado na primeira consulta da pediatra. Prestem atenção, é importante vocês saberem as datas que são feita o retorno, tá? Por quanto tempo é feito, tá? Então, o teste, né, aí, ó, vamos botar, o teste da orelhinha, ele é feito com 7, tá? E 12 meses. Já o teste do olhinho, ele é feito com 4, 6, 12 e 24 meses, sendo uma importante ferramenta para prevenir a cegueira infantil. Quem chamou? Então, aqui eu tenho uma imagem para vocês verem, tá? Normal, que é o teste do reflexo aí do olhinho, tá? Então, aqui tá normal, tá? Ó. Então, aqui a gente consegue identificar aí que aqui tem um branquinho e esse também. Então, isso é sério, tá? Isso realmente não é mito, é de verdade, tá? Vale a pena observar nossas crianças quando começam a apresentar esses branquinhos aí no olho, tá? Bom, agora a gente vai passar aí, né, para o crescimento da criança e a gente entra em algumas doenças associadas, tá, à vida dessa criança. O crescimento é um processo dinâmico contínuo, sujeito a variações em funções do ambiente, assim como é considerado o indicador mais importante na qualidade de vida da criança, sendo, portanto,
obrigatória a sua monitorização durante toda a infância e da adolescência. Então, aqui a gente tem as etapas, tá, do crescimento, que a primeira é intrauterino, a segunda, né, a primeira fase da infância, que vai do nascimento até 2 anos, a terceira, né, é a segunda fase de 2 anos a 10 anos, e a quarta é da adolescência até os seus 20 anos, tá? Ou, né, de 15 declinando até aí mesmo os 20. Etapa do crescimento, é importante vocês saberem pelo menos quais são elas. Intrauterina, infância, segunda infância e adolescência. Isso para mim é mega importante. Relacionada à data, não precisa se prenderem a tanto, mas pelo menos o crescimento, né, quais são as fases aí, né, isso para mim é mega importante. Outra coisa mega importante é o período de crescimento, tá? Então, vai até quanto? Relacionado às datas. Essa parte aqui, para mim, é importante. Então, eu vou chamar, né, o meu RN de neonatal ou recém-nascido até 28 dias. Passou de 28 dias, ele é considerado como que período de infância, que vai de 29 dias até 2 anos, né? Que ele é classificado aí, talvez, como pré-escolar, né? Que vai dos 2 até os 7 anos. E escolar de 7 a 10 anos. Período da adolescência, então a gente tem a puberdade, puberdade, pós-puberdade, tá? Então, a pré-puberdade é só vocês tirarem, só tirar logo, tá? Então, a puberdade é aquela que vai de 10 a 14 anos. Puberdade é aquela que vai dos 12 a 16 anos, para poder facilitar a vida de vocês, tá? Travou. Oi? E pós-puberdade, que vai aí de 14 a 20 anos. Conseguiram entender? Sim. Oi? Oi. Bom, crescimento na prática. Então, a gente tem o peso e a estatura, foi o que eu disse para vocês quando a criança ela nasce. Então, através do crescimento, a gente consegue identificar se ela é IG, GIG ou PIG. Então, a gente consegue identificar através disso. São índices fundamentais na avaliação do crescimento, desde uma utilizado é o peso a ser fácil a obtenção, entretanto, a estrutura indicada, que é o mais seguro. Então, a gente tem o peso, tá? Isso aqui vocês não precisam se prender muito, a etapa do crescimento, tá? Então, o peso, ele é adquirido, né, nos meninos normalmente, é mais que das meninas, então ele acaba se desenvolvendo um pouquinho mais. O nosso tempo vai acabar, é só a gente voltar no mesmo link de novo, esse que eu disponibilizei para vocês agora, tá? Após o intervalo, tá? O primeiro trimestre, vocês precisam saber primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? Quanto ao peso, quanto que ele ganha, essas coisas, para mim, não é importante para vocês se aprenderem isso. É importante para um pediatra que vai estar acompanhando as crianças. Mas vamos lá. Quais são, né, as etapas do crescimento? A gente